pessoal, hoje eu tô aqui aproveitando este ambiente para poder falar com vocês de um tema muito especial, que são livros que são ambientados ou que falam ou que dão valor e exploram a natureza. Aqui nesse ambiente eu já vi tucanos, eu já vi araras, eu consigo o tempo todo, desde a hora que eu acordo até a noite realmente cair, ouvir os pássaros, ouvir os passarinhos e o som das árvores batendo uma contra as outras, o vento, é uma coisa apaixonante para quem gosta de natureza. E eu resolvi falar de vocês de um tema, que são livros que são ambientados ou falam da natureza ou exploram a natureza. Então, o primeiro livro que eu vou falar é um livro que eu já li. Nem sempre eu vou acabar dando uma dica de algum livro que eu já li, mas são livros que eu já ouço recomendação de vários lugares, tá? Mas dessa vez eu já li esse livro sim e ele é fantástico. Se chama Um Lugar Bem Longe Daqui. O nome da autora é Delia Owens e ela, o que eu pude estudar dela, ela nem é uma autora muito focada em romance, em ficção, na verdade. Que o livro é de romance, é uma ficção, mas ela é acho que ela é geógrafa, acho que a formação dela é geógrafa. E aí ela usou essa formação dela para poder criar essa história que ficou fantástica. E eu acho que o fantástico dessa história é realmente baseado no diferente, né? Do quanto é explorado de uma maneira muito harmoniosa e honesta com a ficção, com essa natureza que tem ali em volta desse livro. Que é claro que é uma menina que é conhecida na cidade mais próxima do Brejo, onde ela mora, como a menina do Brejo. Abandonada muito pequena pela mãe e foi criada pelo pai bêbado, que na verdade não dava atenção para ela, então ela era criada pelos irmãos mais velhos e os irmãos mais velhos foram indo embora aos poucos por conta das agressões do pai e ela acabou ficando sozinha nessa casa dela ali do Brejo, né? Só que mesmo assim, mesmo ela sendo essa menina totalmente negligenciada, ela se tornou uma pessoa muito inteligente. Ela tinha como amigas as gaivotas, o pântano, e acabou que ela conseguiu aprender sozinha a ler, conseguiu sozinha aprender a escrever. Ela correu atrás de sobreviver desde criança sozinha naquela casa. Então ela teve esse desenvolvimento da inteligência dela muito acima do que a maioria das pessoas que olham para ela a julgariam. A gente fica, durante a narrativa, né, indo ao presente, voltando ao passado. E esse presente é uma situação onde aqui está sendo investigada pela morte de uma pessoa. E o passado mostra esse crescimento, esse desenvolvimento dela e o envolvimento dela com dois rapazes, pessoas diferentes, amigos e não amigos. Enfim, a história gira em torno desse assassinato e quem cometeu o crime e o que tem a menina do Brejo a ver com isso, se é que ela tem qualquer coisa a ver com isso. Só que todo o pano de fundo dessa história é em torno desse pântano e de como ela sobreviveu tendo a natureza como sua melhor amiga. O outro livro que eu vou falar aqui agora, gente, é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Ele é um livro diferente dos livros comuns de ficção. Ele tem uma caligrafia... Ai, meu Deus, tem uma neguinha chegando aqui perto. Que linda! Ele tem uma caligrafia... Ai, tá bem perto de mim, não acredito. E assim, ele tem uma escrita que não é digitada, é como se fosse alguém escrevendo ali no livro, apesar de ser um livro impresso, né? Não é um livro feito à mão. Ele tem desenhos e ele pode até ser tido como um infantil, mas ele não é necessariamente um livro infantil, tanto que eu comprei para mim agora, recentemente. E é um livro que fala de um menino curioso, topeira gananciosa, uma raposa curiosa e um cavalo sábio que se encontram em situações difíceis da vida. Dentro dessas situações difíceis que eles se encontram, eles acabam compartilhando as suas vulnerabilidades. Deixa minha filha saber, eu tô falando com você. Deixa minha filha saber. Oi, moça, tudo bem? Bem, na história eles compartilham suas vulnerabilidades, seus medos, a bondade, a esperança, a amizade, e eles criam ali uma trajetória para os quatro juntos em cima dessas lições de vida. E por serem situações genuínas e envolverem os animais e as características de animais, eu estou trazendo aqui para vocês, porque a natureza... Meu Deus do céu, e eu estou trazendo aqui para vocês esse livro como uma indicação de Amantes da Natureza, por envolver também personagens que são animais, né? A gente chamaria talvez de uma fábula.
Eu não estou entrando nesse mérito de como chamaria, mas acho que vale a pena para quem ama a natureza também conhecer essa história. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu vim gravar, mas olha que apareceu pra me fazer companhia na natureza. Essa é a moça, aqui foto. Voltando. O outro livro que eu vou indicar pra vocês se chama De Repente, Nas Profundezas do Bosque. Esse livro é um livro que eu ainda não li, mas eu achei o plot dele muito interessante pra trazer aqui pra vocês. Eu tava estudando, né, até pra eu ler um pouco, ter alguns livros com esse objetivo de leitura envolvendo a natureza em 2022. Então eu pesquisei ele, achei. Já está aqui na minha TBR. Mas como eu ainda não li, eu prefiro ler aqui pra vocês o textinho para ficar mais fidedigno, né, ao que a gente pode esperar dessa ficção. Uma pequena aldeia atravessada por um rio cristalino e rodeada por um bosque frondoso tem uma particularidade insólita. Não há nela nenhum único animal. Nem animais domésticos, nem silvestres, nem peixes, nem aves, nem mesmo insetos de qualquer espécie perturbam a moradia. Olá a todos! Bem, primeiro tenho que começar pedindo desculpa por ter saído daquele gramado lindo, aqueles passarinhos cantando, aquele visual maravilhoso, para o interior da minha casa. Mas tive um problema. O que aconteceu foi que o final daquele primeiro vídeo e o início do outro vídeo acabou não saindo. Acredito que foi um problema da minha câmera mesmo. E eu só percebi isso agora, quando eu fui fazer toda a edição do vídeo. E aí vocês estão pensando, nossa, por que ela apenas repetiu a blusa, mas não voltou lá para aquele lugar? Foi uma boa explicação. Como vocês podem reparar, meu cabelo cresceu porque já se passaram alguns meses. E desde então, desde que eu gravei aquele primeiro vídeo, na verdade eu estava nesta cidade porque eu estava num processo de despedida da minha família porque eu estava de mudança para Portugal. O que aconteceu, que eu não posso voltar naquele lugar, é porque eu agora estou a mais de 7.000 quilômetros de distância, com um oceano separando a gente. Mas tá tudo certo, eu vou terminar de gravar sobre aquele vídeo, vou dar a introdução do próximo livro que eu continuei falando, ainda lá em Passa Quatro, Minas Gerais, e a gente segue normal, ok? Peço perdão aí pra vocês, mas eu acho que tá tudo certo, vocês me perdoam, né? Bem, eu vou continuar lendo a sinopse daquele livro, ok, gente? Uma pequena aldeia atravessada por um rio cristalino e rodeada por um bosque frondoso tem uma particularidade insólita. Não há nela nenhum único animal, nem animais domésticos, nem silvestres, nem peixes, nem aves, nem mesmo insetos de qualquer espécie perturba a monotonia da vida dos aldeões. Mas dois garotos, Mati e sua amiga Maia, não se conformam com os rodeios e as histórias mal contadas dos adultos e resolvem investigar por conta própria, desafiando a proibição de entrar no bosque onde reina o temível Neri, o demônio das montanhas. Depois dessa aventura, nenhum dos dois será mais o mesmo, nem mesmo a aldeia. Numa linguagem desenvolta, plena de humor e sutileza, Oz nos envolve num universo assombroso e fascinante, exaltando o poder do conhecimento, da independência de espírito e da ética pessoal contra as ideias feitas que perpetuam a discriminação, a intolerância, a opressão. Não há, portanto, solução de continuidade entre a empenhada literatura adulta do escritor e esta que ele definiu apropriadamente como uma fábula para todas as idades. Então, gente, a gente consegue enxergar aqui que esse livro ele tem uma pegada mais juvenil, apesar de tratar de assuntos fortes. O escritor, que é um escritor para livros adultos, ele fez um formato como se fosse uma fábula para poder tratar aí desse mistério da montanha, onde todos os animais, todos os seres da natureza sumiram. Então, essa fica aí uma das minhas indicações para livros para as pessoas que amam a natureza. O próximo livro que eu vou começar a falar agora, como a gente combinou, ele continua lá em Passa Quatro, Minas Gerais, há 4 meses atrás. Este próximo livro se chama Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczewski, não sei falar. Ela é uma polonesa, a autora é uma polonesa, e ela também ganhou o Nobel da Literatura. Quem ganha o Nobel da Literatura não ganha por conta exclusivamente de um livro, mas sim pelo seu trabalho através da escrita, onde ele contribuiu para o mundo de alguma forma, né? As suas escritas, o seu conteúdo, de alguma forma ele acabou contribuindo.
Então, a Olga foi uma das pessoas que recebeu esse Prêmio Nobel da Literatura, se não me engano, em 2018. Falando da história, ela se passa também na Polônia, na terra da autora. E a protagonista é uma senhorinha. Falando senhorinha, você pensa naquela velhinha sentadinha, com cabelinhos brancos, que costura. Não tem nada disso. É zero esse estereótipo. É uma senhora bem excêntrica, que tem uma personalidade, um dia a dia bem peculiar. Ela não é casada, ela não teve filhos, ela tinha tinha cachorros, não lembro agora se eram dois. E a história se baseia nela, que vive numa cidade bem lá do norte da Polônia, que é muito frio, tem muita neve, e nessa cidade começam a acontecer assassinatos. E todos esses assassinatos envolvem pessoas que, de alguma forma, estavam fazendo mal a algum ser vivo da natureza. O assassinato acontece a alguém que cometeu algum crime contra algum bicho, contra algum ser vivo. E aí existe essa questão dela ser uma senhora maluca que acha que a natureza está se voltando contra essas pessoas. E existe a investigação em paralelo de quem está fazendo isso. E ela é uma pessoa super excêntrica, uma senhorinha que vive sozinha, meio maluquinha, fala sozinha, tem sonhos onde ela não sabe o que é sonho, o que é verdade. E é uma história bem legal. Eu gostei muito desse livro. Eu li ele muito rápido. E eu tenho dificuldade para ler livro muito rápido, porque eu faço sempre 1000 coisas ao mesmo tempo. Então eu demoro, não por o livro ser bom ou ruim, mas porque eu tenho que parar muitas vezes, e esse livro era aquele livro que eu não conseguia parar. E foi bem legal, vale muito a pena. E traz essa pauta, né, dessa relação humanos e animais, né, como que a gente se comporta em cima disso. Outro livro que eu trago pra vocês, e esse aqui eu terminei de ler tem 2 semanas, é incrível, é 100 Dias Entre o Céu e o Mar. É um livro baseado em fatos reais do Amir Klink, eu não sei se pronuncia assim, mas eu acho que é assim, Amir Klink. Ele é um navegador famoso brasileiro, eu não sei se ele se intitula navegador, mas ele é conhecido assim. E ele, em 1986, se não me engano, 86, mas é na década de 80, ele atravessa o Oceano Atlântico, vindo da África para o Brasil, em um barco a remo. E é um fato real, ele não morreu, ele ficou vivo para contar a história. E foi a primeira pessoa que conseguiu fazer isso num barco a remo. E esse livro é incrível, fala muito da relação dele com o oceano, com o mar, relação dele com o céu. E é maravilhoso ter essa perspectiva de alguém que só tem ali aquilo para conseguir sobreviver por tanto tempo, né? Que a natureza, ela é muito... Existe aquele medo das baleias, dos tubarões e aquele mundo selvagem do oceano, mas na verdade ele conseguiu enxergar de alguma forma que o oceano era o seu melhor amigo, é quem mais conseguia ajudar ele, até nas tempestades. Então é um livro incrível, é um livro super rápido, tem 150 páginas, se não me engano. E uma leitura para quem é amante da natureza, 100% da bota. 100% recomendada. E por último, o livro que eu vou indicar aqui, na verdade, eu vou falar do primeiro livro, mas existe toda uma coleção, uma série em cima dela, que é a história da Anne de Green Gables. Existe uma série em cima dessa história, Anne with an E, que também é fantástica, que também quem ama a natureza ama essa série, não tem como não amar. E é um livro onde é uma menina órfã e, por ser menina, tem um toque um pouco jovial nessa história, mas não é um livro infantil. Só que você sabe ali, né, que é a vivência de uma jovem menina que está ali crescendo, desabrochando para o mundo. E ela tem uma mente muito sonhadora, e ela sonha olhando para uma flor e imagina 1000 coisas em cima disso. Ela valoriza cada folhinha que ela vê, ela valoriza cada plantinha, ela valoriza cada rio que ela enxerga, ela valoriza o mar. Então tem esse trabalho dela ali, desses sonhos e dessa vivência, e dessa parceria que ela tem com a vida, essa alegria de viver. Amar a natureza faz parte dessa alegria de viver. Então, o último livro que eu vou indicar aqui para vocês é Anne de Green Gables. Ela se passa no Canadá, no início do século XX, ou seria final do século XIX. Fica ali por essa época. E ela é uma órfã, foi adotada por engano
Eram 2 irmãos velhos idosos, assim, não tão idosos que não conseguem fazer nada, mas idosos ao ponto de precisarem de ajuda. E ela é adotada por engano porque eles queriam adotar um menino, um homem, e acabam adotando uma menina. E ela não consegue ajudar com tantas atividades braçais, até porque ela é pequena, ela é muito magra. Só que eles resolvem ficar com ela mesmo assim, tem alguns confrontos em cima disso, tem algumas percepções das pessoas da cidade em cima dela, os conflitos delas com os novos amigos da escola. E ela é uma menina que também, se você é um leitor, você com certeza vai se identificar com isso. Que ela é uma leitora nata, ela vive de palavras, ela vive de histórias, ela é amante de histórias. Então, a gente olha para ela e fala, meu Deus, né? Como que ela consegue ali tirar o melhor proveito de muitas das situações que ela vive. E de uma maneira linda, né? De enxergar o mundo de uma maneira muito boa. Apesar dela ter os seus conflitos, sim. Apesar dela errar, sim. E dela aprender com os erros dela, que também é uma constante nesse livro. E eu imagino que seja a constante dessa série de livros, né? Porque esse é o 1, e se eu não me engano, o livro vai até o livro 7, né? Da Ana. Então, ela vai evoluindo, vai crescendo, ficando adulta, casa, tem filhos e tem toda uma história em cima disso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial na natureza, com a ajuda da pipoca, com a ajuda do canto dos pássaros, com as formiguinhas aqui picando meu bumbum. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.